O ministro Alexandre de Moraes comentou sobre a regulamentação das redes sociais ontem e afirmou que o Brasil dá exemplo de liberdade com responsabilidade. Direto de Brasília, Marília Ribeiro tem as informações. Bom dia, Marília. Oi, Patrícia. Bom dia para você, para o David e a todos que estão nos acompanhando na manhã deste sábado. Pois é, essa declaração do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, aconteceu nesta sexta-feira e no último dia do Fórum de Lisboa, evento esse que é promovido pelo ministro também do STF, Gilmar Mendes, esse evento que ficou conhecido aí como Gilmar Palusa. E Alexandre de Moraes, ele foi convidado para poder palestrar. Ele falou a respeito do marco civil da internet, né? Tema esse que trata sobre a responsabilidade das Big Techs sobre conteúdos publicados nas redes sociais. E o ministro acabou falando a respeito, né? Ele afirmou que ele acabou criticando a atuação das Big Techs, que segundo ele, as redes sociais se transformaram em ambientes de disseminação de discurso de ódio, racismo, misoginia e ataques à democracia sob o pretexto de liberdade de expressão. Além disso, o ministro ele falou que o Brasil dá um exemplo a respeito desse julgamento que vem acontecendo com essa questão aí envolvendo o marco civil da internet que está lá no Supremo Tribunal Federal. E ele afirmou que é necessário ter liberdade, mas também ter responsabilidade, que aqui no Brasil a internet não é terra sem lei. A gente separou esse trechinho da fala do ministro e nós vamos acompanhar agora. Não se trata de forma alguma de atentar contra a liberdade de expressão, atentar contra a liberdade de manifestação. Se trata de fazer valer também para as redes sociais o binômio constitucional. Liberdade com responsabilidade. Tem liberdade para postar, para divulgar, só que terá responsabilidade também. O Supremo Tribunal Federal mostrou ao mundo que, pelo menos no Brasil, a internet não é uma terra sem lei. Patrícia, ainda durante essa palestra, o ministro Alexandre de Moraes acabou citando os atos do dia 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos três poderes foram atacadas aqui em Brasília. Ele afirmou que as Big Techs deixaram se instrumentalizar dolosamente. Ainda nessa apresentação, o ministro colocou lá um vídeo onde teve aí as imagens dos ataques do dia 8 de janeiro, onde ele mostrou tudo que foi feito nos três poderes, né? As invasões dentro do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e também do Supremo Tribunal Federal. Esse evento aí, o Fórum de Lisboa, ele foi encerrado nesta sexta-feira. Aí nós tivemos a presença de diversos políticos do cenário brasileiro importantes. Eles retornam para Brasília e daqui a pouquinho, Patrícia, eu volto também para poder falar a respeito de um caso que foi parar lá no Supremo Tribunal Federal. Lembrando que o judiciário ele está em recesso, mas alguns ministros ficaram para trabalhar e ainda nós temos muitos assuntos que devem ser discutidos lá no Supremo Tribunal Federal, mas daqui a pouquinho eu conto qual vai ser esse assunto. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá bom, Marília, obrigada pelas suas informações, bom trabalho. Daqui a pouquinho você volta com as novidades pra gente. Túlio Nassa, não é que não tem responsabilidade, né? Aquilo que é dito nas redes sociais pode ser responsabilizado. Agora, quem vai punir é que é a questão? É mais ou menos por aí, Patrícia. Na verdade, essa discussão sempre tem que ser enfrentada sobre dois grandes blocos de temas. Sempre, não dá para deixar isso de lado. O primeiro bloco de temas é a questão do cometimento de crimes nas redes sociais. Pedofilia, terrorismo, né, incitação ao suicídio. São situações gravíssimas que, evidentemente, o Estado brasileiro deve ter mecanismos mais ágeis para que esses conteúdos possam ser retirados. Então, preventivamente, me parece que uma regulação nesse sentido, feita pelo Congresso Nacional, de preferência, que seria o melhor local para isso, vale a pena. Agora, o outro bloco de discussão, que é muito diferente desses temas, é da chamada liberdade de expressão ou de manifestação. Nesse campo, a gente tem já um consenso, até porque está previsto na Constituição, que não é possível a censura prévia. E o que é a censura prévia? O que caracteriza alguma coisa como censura prévia? É exatamente alguma censura sendo feita por um
uma entidade, uma empresa, uma pessoa, um órgão do Poder Executivo que não seja o Poder Judiciário. Por quê? Porque é possível retirar conteúdo, é possível coibir uma manifestação que ultrapassa os limites do direito da pessoa se manifestar, mas dentro do devido processo legal, exercido pelo Poder Judiciário. Então, o que está sendo feito na prática pelo Poder Judiciário, ao retirar o artigo 19 do Marco Civil da Internet, é dizer o seguinte: olha, não precisa mais do Poder Judiciário, não só para as questões relacionadas à pedofilia, a terrorismo, também na questão relacionada à desinformação ou fake news. O que é desinformação? O que é fake news? Quem é que vai dizer o que é desinformação e fake news? São as redes sociais? Porque se não precisa mais ir ao judiciário, então as redes sociais terão que fazer isso. Eu acredito que é um campo perigoso esse bloco da chamada fake news ou desinformação. E muitas críticas também são voltadas, a essa decisão do STF, porque deveria ser uma legislação do Congresso Nacional, Mônica Rosenberg. O Congresso está até discutindo, tem o PL que está lá tramitando, mas que é um PL ruim, é um PL que cria, o Túlio colocou muito bem a questão da censura prévia, e esse PL cria um órgão governamental para fazer censura, que também é ruim, aí descamba para o outro lado. O que é certo é, o PL que está tramitando não resolve, há iniciativas no mundo que abordam de uma forma muito inteligente esta questão. O Brasil não é o único país que está enfrentando uma crise gravíssima de desinformação, de fake news. Os nossos jovens se informam na internet e o estrago causado por desinformação, o Túlio falou bem da incitação ao suicídio, das questões de pedofilia, tudo isso, o estrago é muito grande e muito rápido. Então, há sim que haver uma legislação que evite, que faça uma prevenção efetiva. Agora, se não aprendermos com o que está tendo lá fora, se nós tivermos um Supremo que está orgulhoso de estar regulando e se faltar este olhar de que liberdade com responsabilidade é fundamental e é o caminho, mas responsabilizar significa talvez cobrar multas muito mais caras. Hoje as penalidades às vezes são 10 mil, 15 mil, para uma Big Tech isso não é nada. Que se puna severamente, que haja realmente a responsabilização, mas sem liberar, porque a gente conhece o Brasil. Vai ter chuva de bot fazendo denúncia, dizendo que tal coisa é fake news, para tirar do ar postagens com as quais as pessoas não concordam. A tecnologia pode ser muito efetiva, inclusive para isso, e isso a gente não pode deixar acontecer.